Meus irmãos, minhas irmãs, sempre temos repetido aqui a exaustão de que a oração e o nosso momento celebrativo não são desvinculados da vida nem da realidade. Uma oração alienada é uma oração centrada em si mesmo. É interessante que nós, muitas vezes, oramos dizendo para Deus o que nós queremos. E poucas vezes oramos dizendo, faça-se a tua vontade, Senhor. Eu estou aqui para fazer o que tu pedes de mim. Não sempre a gente reza dizendo para Deus, é o que eu quero que tu faças. A oração é eu estar no chão da terra da minha vida, dizendo ao Senhor, o que queres que eu faça? Como queres que eu seja? Como eu devo te seguir? Seguindo Jesus. Jesus sempre nos chama para um dom que é dado a todos nós, mas que porque nós não exercitamos, muitas vezes vai se atrofiando. A capacidade de discernir, de sermos capazes de ter discernimento frente à realidade que nós vivemos. Por isso, é célebre aquele método ver, julgar e agir. Mas sempre começa com o ver. Ver de maneira clara, lúcida. Essa semana eu fui no oftalmologista, foi ontem, no oftalmologista, e vocês todos que já passaram por o oftalmologista, ele põe a gente no aparelho e diz, está melhor assim? Antes ou depois? Como é? Como você está vendo melhor? Assim, Assim também, para ver a realidade, nós temos que ver a realidade como ela é, com clareza. E um dos espaços para melhor discernir é a comunidade. O discernimento não pode ser feito centrado em mim, mas ele tem que ser centrado a partir do que nós estamos vivendo e do critério que nós vamos ter para fazer o julgamento, para julgar e para, de maneira coerente ao que vimos, ao que julgamos, agirmos. E o critério cristão tem uma luz que nós recebemos no nosso batismo. Eu gosto muito no dia do batizado, quando a gente entrega a velinha, a vela acesa no círio para o grupo familiar e diz, recebam a luz de Cristo. E a oração que se diz naquele momento é belíssima. Essa luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso esforçai-vos, para que essas crianças caminhem na vida iluminadas por Cristo. Olha que beleza! Iluminadas por Cristo. E possam ir ao encontro do Senhor, quando Ele vier. Estarmos atentos, lúcidos, não nos deixar entorpecer pela vaidade, não nos deixarmos entorpecer pelas fake news, pelas falsificações, pela falsidade. Nós temos que discernir a luz de Jesus. Jesus não diz eu tenho a verdade, ele diz eu sou a verdade. Então, ou nós somos coerentes com a nossa fé, ou não somos. Não tem, eu sou meio coerente. Eu sou coerente de vez em quando. Eu sou coerente um dia sim, um dia não.
Eu sou coerente de segunda, quarta e sexta. Ou você é coerente ou você não é. E a coerência cristã, a coerência com a nossa fé, ela está perpassando, permeando tudo o que nós fazemos, inclusive votando, inclusive cobrando aqueles em quem nós votamos, sabendo que o caminho é conflitivo, é difícil, é exigente, e exige de nós no discernimento, abertura, humildade, capacidade de ouvir e capacidade de mudar e não nos deixar entorpecer pela vaidade, nos deixar entorpecer pelo mimetismo de querer ser igual a determinados vencedores e que propõem riqueza fácil. É interessante que às vezes a gente ouve determinadas propostas educativas e diz: vamos ter nas escolas agora educação financeira. Eu nunca ouvi alguém dizer: vamos ter nas escolas agora educação solidária. Vamos nos educar para sermos mais solidários. Não, financeira para eu ganhar, para eu vencer, para eu saber ter lucro, para eu saber ter vantagem. Eu teria que ter de educação solidária para saber repartir, para saber partilhar, para ser irmão. Não para ser mais que os outros, mas para fazer para os outros o melhor. Quem segue Jesus não faz o que é melhor para si. É como Jesus, dá o melhor para o outro. Tem um ditado antigo que eu escutei, acho que das nossas tataravós, que diziam: quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Esse é o ditado egoísta, da vantagem. O discernido com critério de amor vai dizer: quem parte e reparte, dá para o irmão a melhor parte. É difícil esse, não é? A melhor parte tem que ser para mim. E o ensinamento cristão é: a melhor parte é para o irmão. A melhor parte é para quem está com fome. A melhor parte é para quem não tem onde morar. A melhor parte é para quem está sofrendo. O melhor remédio é para quem está doente. O melhor carinho é para quem está carente. Que educação tem que ter na nossa cabeça para aprender? Por isso que a conta mais difícil da tabuada é a de dividir. É a conta mais difícil da tabuada. E quanto maior é o número para ser dividido, mais difícil é a conta. Eu ainda sou do tempo que tinha que pôr a chave, o quociente, o dividendo, o divisor. E a gente, quando é para dividir por 2 números, fica mais difícil. E quando é para dividir para 3? E quando é para dividir para 4? E quando é para dividir para 12 milhões? E a gente tem dificuldade de aprender a dividir. Por isso que a gente tem dificuldade na matemática. Porque a nossa cabeça é formada numa lógica de não dividir, de não compartilhar, mas de acumular.
Somar todo mundo sabe fazer. Ter mais, ter mais, ter mais. Dividir que é o problema. O evangelho de hoje é um primor no discernimento. Vejam, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Até aí está bonito, não é? Se aproximar de Jesus é bom. Só que a gente tem que saber quem são os fariseus. São os perfeitos, os religiosos, os cumpridores da lei. Aproximaram-se de Jesus, mas logo cai na real aqui, para pô-lo à prova, para tentá-lo, para experimentá-lo. Marcos usa o mesmo verbo grego do que o diabo quando se aproxima de Jesus, para colocar dificuldade, para colocá-lo à prova. E é interessante que quando vem a prova, Jesus busca o discernimento. Vejam, eles perguntam se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. A mulher aí é só um objeto. Se o homem tem permissão para divorciar-se da sua mulher. E Jesus vai fazendo um método pedagógico para refletir, para discernir. E a pergunta de Jesus é impressionante. Ele diz: que vos ordenou Moisés? É interessante, Jesus não fala o que nos ordenou Moisés, ele diz o que vos ordenou Moisés. Ordenou para vocês. Para vocês que são piedosos, religiosos, que cumprem toda a lei. O que foi que vos ordenou Moisés? Interessante isso, né? Jesus não fala o que nos ordenou Moisés, o que vos ordenou Moisés. O que ordenou para vocês, que são tão piedosos, tão religiosos, tão cumpridores da lei. E os fariseus, cumpridores da lei, responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Machistas esses fariseus, não é? Vai ver também que eles acreditavam que o cérebro da mulher é menor do que o do homem. E que para a mulher pensar tem que abrir a cabeça e pôr um extensor. Jesus não era dessa opinião. E tinham duas escolas dos fariseus, uma mais permissiva, a outra mais rigorosa. Uma só permitia dar a carta de divórcio em caso de adultério, e o outro, que era mais aberto, se a mulher queimasse a comida, o marido podia mandá-la embora. Chegavam a esse ponto. A hora que não agradasse mais, podia mandar embora. A hora que não interessasse mais, podia mandar embora. E eles querem saber, tentar Jesus, para ver se Jesus apoia o extensor, se Jesus apoia essa discriminação contra a mulher, esse machismo centrado no homem. E Jesus diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. Moisés não escreveu esse mandamento pelo amor, mas escreveu pela dureza do vosso coração. O que é ter um coração duro? É ser egoísta, individualista, centrado em si mesmo, pensar o mundo sempre a partir de si, masculinizado, machista, discriminador, preconceituoso. Foi por isso que Moisés escreveu esse mandamento, porque o vosso coração é duro. A gente chama às vezes as pessoas de pão duro, e Jesus chama de coração duro. Sabe o que é o coração duro? Não seguir o amor de Deus. Endurece o coração, não tem mais sensibilidade.
não tem empatia, não é capaz de compreender o outro. Porque eles dizem, Moisés permitiu escrever a certidão e despedir. Veja, centrado em si. E por isso Jesus vai dizer, mas não foi assim que Deus pensou. A união é de amor, não de dureza de coração. A união é feita por amor. Por isso, tanto o homem quanto a mulher são filho e filha de Deus. E não é lícito, não é amoroso pensar que o homem é mais que a mulher. Mas os dois, um é filho e outra filha de Deus. Os dois criados pelo mesmo amor, como nós lemos no livro do Gênesis, numa das tradições que procuravam entender a criação. Homem e mulher, filho e filha de Deus, sem privilegiar a autoridade de um sobre o outro, mas os dois importantes. E não se pode pensar o amor anulando o outro, não se pode pensar o amor destruindo o outro, não se pode pensar no amor despedindo o outro, nem no rigor, nem na frouxidão. O amor é exigente. O amor é exigente. Por isso que é difícil amar. O amor não tem prova. O amor tem doação. É interessante que tem gente que diz, você tem que provar o teu amor. Prova o teu amor. Não tem vestibular, nem prova de amor, porque o amor é doação. O amor é entrega. O amor é entrega. Como Jesus se entregou por amor de todos nós. E aí Jesus, chamando a esse discernimento, a essa pedagogia de redescobrir, ele vai colocar o homem e a mulher no mesmo patamar. E depois disso, diz o texto, traziam para Jesus crianças, que no tempo de Jesus eram desconsiderados, eram os micron, os pequenos, os desconsiderados, aqueles que não têm valor. A gente tem que entender por que Jesus disse, porque na cultura de Jesus, a criança não contava. O menino contava só a partir dos 13 anos, e a menina nunca. Tanto que a palavra de um homem era importante, a de 2 homens era super importante, a de 3 homens importantíssima. Por isso até hoje, no judaísmo, não se pode fazer a celebração sem a presença de pelo menos 10, 11 homens. Pode ter 1000 mulheres, mas se não tiver 10 ou 11 homens, não tem celebração. Não tem leitura da palavra. É impressionante, não é? Pode ter 1000 mulheres, mas se não tiver 10, 11 homens, não tem leitura. Imagine se nós só tivéssemos missa com a presença de 10 homens. Tem dia que eu celebro a missa de manhã, só tem mulheres. Aí não ia ter missa. E Jesus
colocando os dois no mesmo patamar, e voltado para dizer o critério são os pequenos, o critério são os fracos, o critério são os rejeitados, o critério são os descartados, o critério são aqueles que ninguém quer. Esse é o critério do reino. Jesus não propõe um infantilismo, ou como a gente diz, mas isso é criancice. Não é isso que Jesus propõe. Jesus propõe o critério a partir dos fracos, a partir dos rejeitados, a partir dos enjeitados, a partir dos abandonados, a partir dos evitados. Nós temos muita dificuldade de entender isso, porque o nosso critério é o mais importante, o mais bonito, o mais rico. A gente sabe, isso está inculcado na nossa cabeça. Se você tiver que escolher entre o forte e o fraco, você vai escolher quem? Normalmente o critério é escolher o quê? O forte. E Jesus escolhe o fraco. Entre o grande e o pequeno, o critério normal é escolher o quê? O grande. E Jesus tem como critério o pequeno. Entre o rico e o pobre, nós vamos escolher quem? Olha, escolhe para padrinho do nosso filho aquela compadre que é mais rico, que vai dar um bom presente. O critério de Jesus é o pobre. O critério de Jesus é a contramão da história. O critério de Jesus é ilógico. É o critério do amor. É difícil entender o amor. E nós, porque não entendemos o amor, amamos de coração duro. Amar de coração duro é amar quem merece, amar quem responde, amar quem interessa, amar quem retribui. O critério de Jesus é amar sem esperar, amar sem retribuição, amar mesmo na ingratidão, amar quem te persegue, amar quem usa de todo tipo de arma para te destruir. E o que é amar o tirano? Como diria São Tomás de Aquino. É interessante, essa semana passada eu citei São Tomás de Aquino. Nossa, tem uma enxurrada de especialistas de São Tomás de Aquino para desdizer aquilo que São Tomás de Aquino disse. Há uma enxurrada de especialistas para dizer, não foi isso que São Tomás de Aquino disse. O que São Tomás de Aquino disse é o que está na cabeça dele. Tem muitos especialistas em perverter a verdade, em fazer da verdade segundo a sua conveniência, segundo os seus próprios interesses. O critério de Jesus e o critério que os santos todos, os santos e santas mostram, é o critério da gratuidade, o critério de um amor que muitas vezes é ilógico nesse sistema, é incompreensível nesse sistema. A nossa casa que acolhe os irmãos e as irmãs em situação de rua, aqui na Rua Itabaiana, se chama Santa Virgínia Bracelli. Porque o lema de Santa Virgínia é amar aqueles que ninguém quer. Sabe qual era o apelido de Santa Virgínia? A louca de Gênova.
a Pazza de Gênova. É assim que ela era chamada, a Pazza. Porque o critério dela é o critério de Jesus. Aqueles que ninguém quer. E como eu vi esses dias até um influencer dizer num dos seus vídeos, eu falei, ele deve ter lido o texto de Santa Teresa de Calcutá, que ela diz, tudo que você fez na vida pode ser destruído em 1 minuto. Tudo que você buscou fazer pode ser destruído em poucos segundos. Tudo que você fez pode ser tratado com ingratidão. Tudo aquilo que você faz pode dar exatamente o resultado contrário do que você espera. Mas faça assim mesmo. Faça sem esperar retribuição. É difícil, não é? Ou como nos diz São Charles de Foucault, faz de mim o que quiseres. Faz de mim o que quiseres. É a oração do abandono. Faz de mim o que quiseres. É assim que os pequenos fazem a oração. Por isso que Jesus diz, quem não receber o reino de Deus, como os esquecidos, os insignificantes, os rejeitados, os que não contam, esses entrarão no reino, porque não esperam retribuição, não esperam sucesso, não esperam enriquecer, não esperam a vitória, não esperam subjugar ninguém, por isso não usam armas ilícitas da mentira, da falsidade e da falsificação, mas usam somente a disponibilidade de quem ama. Amém.